Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões da igreja, que a misericórdia de Deus esteja sobre eles, assim como está sobre nossas vidas, aqui neste lugar de adoração. Louvamos ao Senhor por mais uma semana que se inicia e pelo privilégio que nos é dado de podermos começá-la na presença do Senhor, o adorando e o engrandecendo na beleza da sua santidade. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 15. Iremos ler do verso 3 ao verso de número 7. Eu sei que vocês estão ansiosos pela carta de Paulo aos Romanos, mas só a partir de setembro. Lucas, capítulo 15, 3 ao verso 7. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, assim nos diz as Santas Escrituras. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que o Senhor abençoe nossas vidas com a sua augusta e bendita palavra. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, os nossos corações estão alegres e as nossas almas estão jubilando diante do Senhor, pois temos certeza que o Senhor está no meio de nós. E nos alegramos com o privilégio de podermos nos aquedar aos teus pés, a fim de ouvir a sua doce e preciosa palavra. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor esquadrinha os nossos passos. O Senhor nos trouxe até aqui. E nós cremos com toda a força do nosso coração que o Senhor fala através da sua santa e inerrante palavra. Nesta noite, Santo Espírito de Deus, tu que sonda as nossas almas, traz, ó Deus, edificação às nossas vidas, traz consolo ao nosso coração, traz refrigério à nossa alma. Se for preciso, Senhor, nos corrija, nos repreenda, nos exorte, mas não permita que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nesta noite. É que entre nós houver alguém, Espírito Santo, que ainda não conhece a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, pela tua soberana vontade, para o louvor da glória do teu santíssimo nome. Fala conosco, Senhor. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Ele busca por nós. É o tema da mensagem que eu gostaria de refletir nesta noite com vocês. O 15º capítulo do Evangelho de Lucas traz-nos distintas parábolas, todas com o mesmo propósito, com a mesma finalidade e com o mesmo pano de fundo. Se você já leu o 15º capítulo, você deve saber que, além de falar-nos sobre a ovelha que se perde,
Jesus Cristo também menciona uma dracma que é perdida, e de forma mais notória e conhecida, ele fala-nos a respeito de um filho rotulado de pródigo, que abandona a casa de seu pai para entregar-se às suas próprias paixões, seguir os seus próprios caminhos e viver a vida como julgava ser adequada, até que, caindo em si, percebe a grande e equivocada bobagem que fizera, percebendo que deveria nunca ter deixado a casa do pai, assim decidindo para lá regressar. Todo o 15º capítulo tem como propósito fazer-nos pensar sobre o amor redentor de Cristo, que alcança-nos, independente de nossas circunstâncias e independente de onde estejamos, a sua graça é poderosa para romper qualquer barreira, trazendo sobre nós a demonstração clara do seu amor. Mas o 15º capítulo é uma espécie de afago que vem logo em seguida ao 14º capítulo, em que Jesus Cristo traz-nos palavras um tanto que desafiadoras, quando apresenta-nos verdades profundas que desafiam a nossa maneira de enxergar a vida cristã e pensar a forma como de fato somos cristãos. Se você voltar um pouco, você vai perceber que Jesus fala que somos sal da terra e somos luz do mundo, apresentando-nos a realidade de nossa vida e a vocação de nossa existência. Afinal de contas, não estamos passando por essa terra simplesmente por passar. Deus tem um propósito em nossas vidas e tem algo a fazer através de nós. Ele fala-nos também sobre a necessidade de compreender que seguir a Cristo significa renunciar a si mesmo e abandonar os próprios projetos em detrimento do projeto de Deus e aceitar a vontade de Deus, abnegando a sua própria vontade, pois a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Sim, no 14º capítulo, Jesus nos desafia e nos confronta a pensar sobre o que de fato temos feito, as escolhas que temos exercido, a maneira como temos lidado com a vida, a forma como temos feito as nossas escolhas neste mundo mau e caído no qual vivemos. E então ele apresenta-nos essas 3 verdades, apresentadas no 15º capítulo. Vamos nos ater apenas à primeira, em que ele fala de uma ovelha que está perdida. Mas por quais razões essa ovelha se perdeu? Qual o motivo que aquela dracma se perdeu? Qual foi a motivação que fez o pródigo deixar a casa de seu pai? É preciso que pensemos sobre essas coisas. Às vezes, nós podemos nos sentir perdidos. Às vezes, nós nos podemos sentir completamente desorientados. E muitas das vezes, nos perdemos dentro da própria casa. Pois não foi apenas o pródigo que deixou o lar que estava perdido. O mais velho que ficou em casa ao lado do pai estava tão perdido quanto ele. Não é apenas a dracma que se perdeu, mas a mulher que a perdeu sentia-se tão perdida quanto ela. Não é apenas a ovelha que foi embora. Mas é preciso refletir sobre todas essas coisas. E acima de todas essas coisas, iremos perceber que Cristo sempre buscará por nós, pois a sua misericórdia excede a nossa compreensão e entendimento. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, do verso 3 ao verso 7, e quero refletir com você nesta noite, como que Jesus nos buscou e nos busca todos os dias. A primeira verdade está justamente no 4º versículo. E o que é que nos diz o verso número 4? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Jesus começa apresentando a condição dos perdidos do rebanho, e a necessidade destes de serem resgatados e encontrados, pois eles não são estranhos ou desconhecidos. Se você atentar-se para a construção textual desse verso 4, você vai observar que Cristo está falando de um pastor de ovelhas, mas um pastor que se apercebe e nota que uma das suas ovelhas está faltando no seu rebanho. E ao contabilizar as suas ovelhas e a verificar as suas ovelhas, hábito comum e diário para todo e qualquer pastor de ovelhas nos tempos bíblicos, ele então dá falta de uma. E percebendo que aquela encontra-se ausente, ele se propõe a buscá-la. E a sua empreitada se dá até que ele possa encontrá-la. E enquanto ele não a encontrá-la, ele simplesmente não desistirá de procurá-la, pois ela é para ele valiosa, tanto quanto as outras 99 que permaneceram no aprisco. As primeiras informações que a parábola da ovelha perdida começa a nos apresentar são informações profundas que desafiam até a maneira como nós temos pensado o cristianismo em nossa época. Afinal de contas, Jesus está falando de uma conta que não parece fazer muito sentido. O que seria mais vantajoso? Preocupar-se e arriscar-se por resgatar uma única ovelha e deixar as 99 no aprisco e quem sabe até em perigo e desguarnecidas?
Não seria muito mais racional, lógico e contundente cuidar das 99 e dar aquela única por perdida e deixá-la ao seu próprio destino e entregá-la ao seu próprio caminho, à sua própria sorte, já que ela, por sua própria atitude, decidiu afastar-se do rebanho? Talvez isso parecesse mais lógico. E talvez isso soe mais lógico para mim e mais lógico para você. E quantas vezes nós temos essa postura e temos essa atitude e ignoramos a singularidade e a preciosidade que cada ovelha possui aos olhos de Jesus Cristo. Jesus observa que falta uma. E enquanto ele não resgatar aquela que está faltando, ele simplesmente não vai abortar a sua missão e não vai desistir do seu propósito. O texto então nos diz, apresentando-nos nessa figura de linguagem, que qualquer homem que possua essas 100 ovelhas não pensaria duas vezes, mas deixaria as demais no deserto e procuraria aquela que se perdeu. Quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes nós nos afastamos? Quantas vezes nós nos distanciamos? Quantas vezes nós somos tragados pelas seduções do mundo? Talvez seja essa a sua condição aqui nesta noite. Talvez você esteja dentro da igreja, mas se sinta perdido. Talvez você esteja inserido no cristianismo, mas não se sinta parte da autêntica e genuína igreja do Senhor. Talvez você não saiba o que é se sentir cuidado, amado, pastoreado e guiado. Essas coisas são estranhas e são aleatórias para a sua maneira de pensar a vida cristã. E você se sente perdido, na condição de perdido. Ou talvez você nunca tenha colocado seus pés dentro de uma igreja. Talvez você nunca tenha tido de fato esse encontro com Deus e essa experiência gloriosa com Cristo. E a sua sensação é exatamente essa. Em meio a uma multidão de pessoas, você se sente solitário e completamente perdido. Se for esta a sua condição, se for esta a sua realidade, se for este o sentimento que cresce na sua alma nesta noite, a boa notícia é que Jesus Cristo está procurando você, e Ele encontrou você, e Ele não desistirá de você. Porque Ele não abandona uma única ovelha que seja. Ele simplesmente não a deixa para trás. Ele simplesmente não a esquece. Ele simplesmente não a rejeita. Não, Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pela sua ovelha. Então Ele vai ao encontro dessa ovelha. E Ele procura essa ovelha. E a expressão aqui no texto original é de alguém que engendra todos os esforços possíveis até que Ele possa encontrá-la. E enquanto Ele não a encontrá-la, Ele simplesmente não descansará. E isso se fundamenta no que está escrito no Salmo 9, no verso 10. Em que o salmista diz, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. É exatamente essa a verdade apresentada logo no início da parábola da ovelha que se perde. Nenhum daqueles que confiou em Cristo se perdeu. Nenhum daqueles que depositou em Cristo a sua esperança a teve frustrada. Nenhum daqueles que lançou sobre Cristo suas vidas ficou no prejuízo, porque Cristo cuidou e cuidará para sempre das suas ovelhas. Ele as ama, Ele as protege, Ele as busca, Ele se envolve com elas, e é exatamente essa a verdade. Logo o texto começa nos apresentando a realidade daqueles que se sentem perdidos. Mas traz-nos uma realidade consoladora, pois nós temos um Cristo glorioso que vem ao nosso encontro até nos encontrar. Mas não apenas isso. O que é que Ele faz quando nos encontra? Olha o que diz o verso número 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Vamos imaginar um pouco, vamos tentar ilustrar isso num contexto em que essas coisas aconteciam lá no Oriente do primeiro século. Não, esse pastor não saía atrás dessa ovelha dentro de um carro confortável, no ar-condicionado, procurando pelas dunas do deserto até que ele a encontrasse. Não! Ou ele fazia isso a pé, ou se tivesse uma condição melhor, sob um lombo de um camelo ou de um cavalo, ou na melhor das hipóteses, de um jumento. E ele ia fazer isso debaixo de um sol caustigante. E ele ia fazer isso em circunstâncias extremamente desafiadoras. E ele estaria se expondo a perigos inimagináveis, deixando o seu aprisco desguarnecido e procurando nos cantos mais difíceis e improváveis, aonde aquela abençoada ovelha havia se metido. Esta peregrinação, ela não era tranquila, ela não era confortável, ela não pode ser imaginada numa perspectiva romantizada. Não, não é assim que funciona. Porque a ovelha aqui está descrita como uma ovelha que se distanciou do rebanho. E exatamente esta é a realidade de muitas ovelhas dos nossos dias. Sim, ovelhas que insistem em andar longe do rebanho.
Ovelhas que insistem em se afastar do aprisco. E na sua teimosia elas acreditam que podem andar sozinhas, ignorando completamente os perigos que a cercam. Ovelha anda em rebanho. Ovelha anda no aprisco. Ovelha sempre está sob os olhos do pastor. Ovelha não anda sozinha por aí. Ela sempre anda na proteção da coletividade, do grupo, que é o rebanho. Mas essa ovelha se perdeu e esse pastor tem que ir atrás dela. Ai, como é difícil ir atrás dessas ovelhas. Elas são terríveis, elas se escondem, elas não respondem a mensagem de WhatsApp, elas não atendem às ligações. Quando nós batemos na porta da casa delas, elas fingem que não estão escutando a gente chamar. Eu faço acampamento e espero você abrir o portão e entrar em casa. Se eu bater na sua porta, tenha certeza, eu sei que você está lá dentro. E se você não abrir, eu pulo o muro. Entende? Ele vai procurando essas ovelhas. E como é que ele encontra essa ovelha? Qual seria a nossa predisposição natural? De ter uma série de circunstâncias adversas para procurar essa única ovelha que se perdeu. Talvez se fosse eu ficaria zangado. Lhe daria um sermão, lhe repreenderia, brigaria com ela. Porque estou debaixo do sol quente, passando sede, fome, frio. Porque estou passando por um monte de situações difíceis para chegar até ela. Mas não é isso que ele faz. Quando ele a encontra, ele a coloca sob os ombros, e o texto diz que o seu coração está cheio de júbilo. Ele fica feliz, ele fica alegre, ele fica satisfeito. Afinal de contas, ele encontrou a ovelha que estava perdida. Ele encontrou a ovelha que tinha sumido do aprisco. E mesmo passando pelas mais improváveis circunstâncias desafiadoras, o coração dele se enche de satisfação quando ele vê novamente aquela ovelha e ele a coloca sobre os ombros. O que Jesus está nos ensinando se fundamenta no Salmo 34, verso 22. E lá no Salmo 34, verso 22, a Escritura diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum deles será condenado. Percebe? Ele se enche de júbilo e de satisfação. Ele se alegra profundamente, porque ele finalmente encontrou essa ovelha. Pastores ficam felizes quando encontram as ovelhas. A gente dá uma puxada na orelha devagarzinho assim, só para não passar batido. Mas a gente fica feliz. Quando a gente encontra a ovelha perdida, que está completamente desorientada, ele a encontra, ele a abraça, ele a coloca sobre os ombros, porque ela simplesmente não consegue mais andar sozinha. E como é que ele a encontra? Faminta. Como que ele a encontra? Sedenta. Se você ler a mesma passagem em Mateus, você vai ver que lá ele traz algumas descrições cheias de carrapichos, suja, doente, ferida, abatida, desanimada. Então ele não vai forçá-la a caminhar, não, ele vai colocá-la sobre os ombros. E esta é a filosofia que a igreja de Cristo precisa impregnar em si. Quando nós encontramos a ovelha perdida, nós não jogamos sobre ela uma série de julgamentos e condenações. Não! Nós a colocamos sobre os ombros. Nós a carregamos pelo caminho. Nós vamos curar a sua ferida. Nós vamos tratar a sua doença. Nós vamos limpar a sua impureza. E nós vamos carregá-la de volta ao aprisco, onde ela deve ficar. É isso que a igreja de Deus tem que fazer. Mas muitas das vezes, irmãos, a postura é outra. Quantas vezes nós entramos numa igreja, porque antes de ser pastor já foi ovelha. E quantas vezes nós entramos numa igreja e os olhares que nós enxergamos são olhares de condenação. E muitas vezes as palavras que nós escutamos são palavras de reprovação. E muitas vezes os bochichos, os murmúrios que nós ouvimos são murmúrios que desprezam e que lançam ainda mais jugo sobre o nosso coração pesado e caído. Não seja essa a nossa postura e não seja essa a nossa atitude. Quando encontrarmos a ovelha que estava perdida, nós não temos nada a lhe perguntar, nós não temos nada a dizer, nós vamos apenas colocá-la sobre os nossos ombros e nós vamos carregá-la de volta para o aprisco. Eu não sei o que a vida trouxe e lhe afastou do aprisco. Eu não sei por quais razões você foi para longe do aprisco. Eu não sei qual o motivo de você se distanciar do aprisco. Talvez no seu aprisco não tivesse comida. Talvez no seu aprisco você passava fome. Talvez no seu aprisco você não tinha proteção e cuidado. O que eu posso lhe dizer é que no aprisco de Jesus Cristo, nenhuma ovelha sucumbe em necessidade alguma, pois Jesus Cristo cuida dela com amor. E é assim que deve ser. Ele se enche de júbilo. E ele se alegra e ele a coloca sobre os ombros.
e Ele a leva de volta. Ele demonstra graça, Ele demonstra misericórdia, Ele demonstra compaixão, Ele demonstra uma autêntica e expressiva vida cristã. E é isso que a gente tem que fazer. Mas muitas das vezes não é essa a nossa postura. Dizem as estatísticas que o número de pessoas que se rotulam como desigrejadas é o maior desde que essa avaliação começou a ser feita. E aí é preciso pensar o que é que faz você abandonar a igreja. O que é que faz você se distanciar do aprisco? O que é que faz você deixar o caminho? O que é que faz você simplesmente não querer mais estar no aprisco do Senhor e no meio do povo do Senhor? Talvez, certamente, você deve ter justas e legítimas pontuações. Talvez você deve ter argumentos que eu certamente não saberei contradizer. Pelas coisas que você viveu e pelas coisas que você passou, ou quem sabe pelas coisas que você está passando. Sejam quais forem as realidades que você enfrente. O que eu posso lhe dizer é que a igreja de Jesus Cristo nunca foi perfeita e nunca será nesse mundo. Mas existem lugares em que a graça de Deus é derramada e a graça de Deus é vivida e o amor de Deus é sentido como essa ovelha que é resgatada com alegria. Sim, sim. Ele fica feliz e ele a coloca sobre os ombros. Olha o que acontece, verso 6. E indo para casa, ele reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A expressão grega aqui é de uma pessoalidade. Ele não trata essa ovelha só como mais uma ovelha. Essa ovelha não é um número estatístico no rol de membros da igreja. Essa ovelha é a ovelha. Pertence a ele. Ele ama ela. Ele cuida dela. E ele vai atrás dela. Qual é o desafio aqui? Jesus está propondo uma perspectiva que a gente não pode perder. E que vai se tornando difícil conforme as tendas vão se alargando. Nós não podemos achar que o irmão é só mais um irmão. Que o membro é só mais um membro. Que o congregado é só mais um congregado. Que o visitante é só mais um visitante. Que aquela pessoa é só mais uma pessoa. Nós precisamos ter a mesma postura dele. Tratar cada um com a sua devida individualidade. Por quê, pastor? Porque é assim que Jesus trata você. Porque é assim que se vive a fé cristã. Porque é assim que se exercita o verdadeiro evangelho. Porque é assim que nós praticamos com alegria esta dinâmica que está presente no 15º capítulo de Lucas. Se você depois ler a parábola da dracma perdida, você vai ver. Ela convida os seus vizinhos e diz: se alegrem comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Se você ler o filho pródigo, é a mesma coisa. Ele manda chamar os vizinhos: venham se alegrar comigo, porque o meu filho que havia morrido, que estava perdido, ele voltou à vida, ele foi encontrado e eu quero celebrar. Esta alegria que enche o coração do pastor deve ser a alegria que enche o coração da igreja. Entende, meu irmão? Quando um desviado entrar por essa porta, você não vai olhar para ele com um olhar de condenação e julgamento. Não, você vai abraçá-lo e dizer com toda a sinceridade do seu coração: nós estávamos com saudade de você, orando pela sua vida, e hoje é um dia de grande alegria porque você está aqui. Amém, igreja? É assim que funciona. Não, olha quem está aí. Está vendo quem está aí? A alma cebosa está aí. Cebosa igual você e eu. Olha quem está aí. Já cansou da safadeza? Está aí agora. E às vezes vem todo arrebentado. Não. Aqui não. Aqui você vai amar. Aqui você vai abraçar, aqui você vai servir, aqui você vai dizer: nós estamos muito felizes com você aqui hoje. Porque é a alegria que toma conta. Ele manda chamar os amigos: olha, eu achei a minha ovelha. Deu trabalho, suei, ralei, busquei e finalmente ela chegou. E a gente tem que fazer uma grande festa, porque ela foi achada. É como o filho pródigo quando volta, você lembra? Ele ensaia o discurso, ele ensaia a conversa. Está lá diante da lavagem do porco. E ele diz: olha, como é que eu estou numa situação dessa? Nem os empregados de meu pai são tratados desse jeito. Eu já sei, eu vou levantar e eu vou para casa. E ele começa a ensaiar o discurso. E eu vou dizer: pai, eu pequei.
me perdoe, me aceite pelo menos como um dos seus servos, um dos seus empregados. E ele prepara-se e se coloca no caminho. E quando a Bíblia diz que quando ele vai se aproximando da casa, o pai já o avista de longe. E o pai então vai ao seu encontro. E quando ele começa com o seu discurso ensaiado, pai, eu pequei, o pai não quer ouvir nada. O pai o abraça, o pai chora, o pai se alegra, o pai vibra, o pai o aperta junto do peito. O pai não precisa de desculpas, o pai sabe de tudo. O pai não está interessado nessas coisas ensaiadas, não. O pai está feliz porque ele voltou para casa. E é essa a dinâmica da graça. Deus não precisa das suas desculpas, Deus conhece a sua vida. Deus sabe o que você fez, por onde você andou, naquilo que você errou. Mas hoje ele lhe abraça com amor e misericórdia. É isso que ele faz. Então se alegrem comigo, vibrem comigo, jubilem comigo, porque a minha ovelha perdida foi encontrada, ela foi achada. Venham se alegrar. É uma alegria que deixa o ambiente particular do pastor e invade o coletivo. É essa maravilhosa verdade. A comunidade dos santos de Deus deve vibrar de alegria ao ver uma alma resgatada. Meu irmão, não existe criatura ruim sobre essa terra. Pense na peste que você conhece, a praga mais ruim que você conhece. Lembre dele aí agora. Lembrou? Este ser infeliz. Jesus Cristo transforma ele em um santo e uma santa de Deus. Amém? Então você não quer o mal dele, não. Não quero o mal dele, não. Queira não. Quero o bem dele. Pregue para ele. E chame ele para sentar do seu lado no banco da igreja. Ai, pastor, não consigo. Pois está ruim, porque se ele se converter mesmo, você vai passar o céu, a eternidade todinha com ele. Tomara que ele more na casa do lado da sua lá. Você está entendendo? Por que isso é importante? Porque a igreja está perdendo isso. Porque o cristianismo está se afastando disso. Dessa alegria de ver o perdido ser achado. Essa alegria de ver o morto ser ressuscitado. Esta alegria de ver o mal ser transformado em bom. Nós estamos perdendo isso. Estamos deixando que o nosso coração seja encharcado por sentimentos odiosos. Estamos deixando que nossas vidas assumam posturas de condenação para com os outros, quando na verdade nós deveríamos ter misericórdia deles. Não, irmãos. Indo para casa, ele junta todos os amigos e ele diz: se alegrem comigo, porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. Exultem comigo, vibrem comigo, celebrem comigo. Jesus Cristo de fato dispensa a nós o seu amor e a sua misericórdia. Jesus aceita você do jeito que você é. Sim, mas ele não vai deixar você do jeito que você é. Ele transformará você em uma nova criatura. E fará de você um novo homem e uma nova mulher. Pois em Cristo eis que tudo se faz novo. E as velhas coisas passaram. Ele encontrou você. Não foi você que encontrou Jesus. Você realmente acha que você veio aqui hoje porque você queria? Não, você não queria. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque a mão poderosa de Deus lhe trouxe. Ele encontrou você. Você o ama porque ele te amou primeiro. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. Não é você que o buscou, ele que procurou por você. O que você fez? Você se afastou da casa. Você foi para longe, você buscou o mundo, você se entregou às suas paixões, você se entregou às suas prevaricações, à sua imundície, você buscou a sua própria rota, o seu próprio caminho, mas ele foi atrás de você. E com mão poderosa ele lhe resgatou da escuridão e lhe trouxe para o reino do seu amor. Eu não sou crente porque eu quero ser. Não, muito menos você. Nós estamos aqui porque Cristo veio ao nosso encontro. E como Cristo nos encontrou? Nos encontrou feridos, abatidos, sujos, doentes, fatigados, prostrados, desorientados. Mas nos colocou sobre os seus ombros
e nos trouxe de volta para a casa do Pai. Nos trouxe de volta para o aprisco seguro da sua graça. Nos trouxe de volta para o seu caminho. Porque Jesus Cristo nunca desistirá de você. Não. Homens desistem uns dos outros. Homens desistem uns dos outros. Instituições desistem de pessoas. Instituições abandonam pessoas. Mas Jesus jamais nos desamparará. Nunca nos deixará, nunca nos dará as costas, nunca nos ignorará. Ele sempre virá ao nosso encontro. Como um bom pastor, procurando pelas suas ovelhas. Como um pai amoroso, que recebe o pródigo de volta. Mas é fantástica. Jesus insere a ovelha perdida, depois fala da dracma, e aí fecha com o pródigo. E aí o que acontece? Não é um que se perdeu, eram dois perdidos. Aquele que vai embora está perdido. Aquele que ficou está tão perdido quanto ele. E como é que eu descubro isso? No final do texto. Quando o filho pródigo volta para casa, mas o que foi que ele fez? Torrou a herança do pai. Gastou tudo com o mundo, com prostituição, com orgias, com vícios. Diminuiu o patrimônio da família, gerou prejuízo para a família. Desonrou o nome da família. Não foi isso que ele fez? Foi embora. Aí de repente ele chega. E o que o de casa esperava que o pai fizesse? Que o pai batesse a porta na cara, mandasse ele embora, dissesse: não pise mais aqui, você não é bem-vindo, você me envergonhou, você sujou meu nome, você gastou o meu dinheiro, suma da minha frente e nunca mais apareça. Era isso que o veterano queria. Mas não é isso que ele faz. Ele o busca. Porque ele ama tanto de casa como o que está lá fora. Ele o acolhe, ele o abraça, ele chora com ele. Então chama o serviçal, dá um banho nele, limpa ele, ajeita ele, coloca um anel no dedo dele, pega aquele novilho cevado, aquele boi gordo que a gente estava guardando, manda matar e espalha para todo mundo a notícia que o meu filho perdido foi encontrado, que o meu filho morto voltou à vida, e chama todo mundo que a festa hoje vai ser apoteótica. E a festa começa a rolar e o churrasco está cobrindo, crente come desde aquele tempo. É por isso que eu não sou vegano, porque matou o boi é para comer. Né? Quem quiser comer esse bolo aqui come, eu vou comer a picanha. Eu vou pagar, porque de outro não vem não. Aí o que acontece? Está rolando a alegria. De repente chega o velho, o de casa. Quando ele chega, escuta a música, escuta o barulho e pergunta: o que está acontecendo aí? Aí o que é que dizem para ele? O teu irmão, que estava perdido, voltou para casa. E o teu pai, não sei se ali foi eu acho que foi, fofoqueiro. Eu acho que foi. O teu pai, sabe aquele boi gordo? Pois é. Ele mandou matar? Foi. Ó, o cheiro da carne. Aí como é que ele fica? Glória a Deus, meu irmão voltou para casa. Aleluia, o perdido voltou para casa. É assim que ele fica? Não. Ele diz: eu não vou nem entrar. Eu não quero nem ver a cara dele. Eu não vou nem sentar nessa mesa. Eu não vou comer dessa carne. Ele fica tomado de insatisfação. Ele está tão perdido quanto aquele que foi embora. Se existem crentes perdidos fora da igreja, existe muito crente perdido dentro da igreja. Se existe gente perdida lá fora, existe gente perdida aqui dentro. E o coração dele fica tomado de ódio, de ira, de indignação. Mas por quê? Porque o seu senso de justiça está ferido. O seu senso de justiça é tosco. A sua justiça não é a de Deus. Eu duvido que você quer condenação para você, mas você condena os outros. Com você é autocomisseração. Mas e para os outros? É ferro, fogo, pancada, cipuada. Mas para você vamos pegar leve. O coração dele está cheio de ódio. O coração dele está cheio de indignação. O coração dele está cheio de mágoa. Mas ele é o filho que ficou.
E quando o pai chega, o que está acontecendo? Não, não vou entrar. Olha os argumentos. Parece crente. Parece crente. Eu estou aqui faz tempo, ó. Faz tempo que eu estou aqui. Trabalho miseravelmente para você. De sol a sol. Nunca você matou um novilho para eu comer com meus amigos. Você nunca fez uma festa desse tamanho para mim. Tem um monte de gente com esse tipo de coração. Tem um monte de gente com esse tipo de lógica na cabeça. Se arrependa. Aí vem a lapada do pai com amor. Meu filho, tu sempre está comigo. E tudo que eu tenho é o quê? É seu. O novilho estava ali. Você sempre pôde matar e comer. A casa é sua. Você tem um lugar na mesa. Você tem um lugar nesta casa. Tudo que possui pertence a você. Mas o seu irmão estava perdido. O seu irmão estava confuso. O seu irmão havia morrido, mas ele voltou para casa. Entenda, meu irmão, essa deve ser a nossa postura. Este deve ser o nosso coração. Essa deve ser a nossa atitude. Quando o pródigo volta, nós temos que abraçá-lo, amá-lo, acolhê-lo, perdoá-lo, seja qual for o seu pecado. Porque você tem tantos pecados quanto ele. É assim que funciona. Às vezes eu escuto, pastor, você é besta demais. Só não. Não. E por que o Senhor perdoa? Porque eu fui perdoado. E porque eu quero ser perdoado. E se eu quero ser perdoado, eu preciso aprender a perdoar. E se eu quero provar o amor de Deus, eu tenho que amar. Mas não é só amar quem me faz bem, é amar quem me faz mal também. É amar o fã insatisfeito, que inimigo eu não tenho. É amar o fã insatisfeito. Aquele espírito zambeteiro que sai falando mal de mim, que manda mensagem me queimando, me chama de herege, e tudo que não presta. Para você é o dorama, eu amo você. Eu amo você. Tem uns que me assistem, foca na câmera aqui. Eu amo você. Está entendendo como é que funciona? Não, eu não vou devolver o ódio, eu vou plantar o amor. Eu não vou devolver a guerra, eu vou devolver a paz. E eu vou sofrer o dano se for preciso. Sabe por quê? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra você. Bem-aventurado é você, quando age dessa forma. Você não é besta, você não é tolo, você não é leigo. Muito pelo contrário, você é inteligente demais. Você sabe que na terra sofre o dano, mas no céu você ganha a vida eterna. É assim que funciona. Se alegre comigo. E por que a gente tem que se alegrar? Olha o que diz o verso 7. Digo-vos, que assim haverá maior júbilo no céu, se na terra o pastor que achou a ovelha ficou feliz e juntou os amigos, se a mulher que achou a dracma juntou as vizinhas e ficou vibrando de alegria, se o pai que resgatou o pródigo fez uma grande festa e ficou satisfeito, Jesus está dizendo, digo a você, que haverá maior júbilo no céu. E o que é que provocará a festa no céu? Não é o dízimo que você joga no gasofilácio. Não é a quantia da oferta que você coloca na conta da igreja. Não é a harmonia dos instrumentos, a habilidade das vozes. Não é a conglomerada congregação reunida, não. O que é que provocará uma grande celebração no céu? Quando um pecador se arrepende. Ele provoca muito mais alegria no céu do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você entende isso? Você compreende a urgência e a necessidade de apresentarmos Jesus Cristo aos perdidos? De levarmos a mensagem da salvação àqueles que estão longe do Senhor? E falarmos ao mundo em escuridão, Jesus Cristo é a luz e a vida eterna. Você entende isso? Você compreende que você não pode deixar que o seu coração seja encharcado pelo ódio que está regando o coração do mundo? Você entende que as injustiças da terra não podem determinar a sua postura diante da sociedade que nós vivemos?
Você entende que as circunstâncias deste tempo presente não podem determinar a maneira como você olhará para aquele que está lá fora? Muito pelo contrário. Você deve entender que o resgate de uma alma é mais do que suficiente para que no céu haja um grande júbilo e uma grande festa. Você entende isso? Jesus nos mostra que na terra os servos se alegram com uma alma que se resgata, mas no céu existe um júbilo gigantesco por um perdido que foi encontrado. Meu irmão, essa é a maravilhosa graça do Senhor, dispensada a nós, ofertada a nós. Jesus, Ele ama os perdidos. Ele ama a ovelha que se perdeu. Ele ama o pródigo que foi embora. Ele ama você. E por que nós não somos capazes de amar? E por que nós não somos capazes de ter a mesma atitude? E por que nós não temos a mesma predisposição? Não, querido. Ser cristão é assumir danos, é assumir prejuízos, é estender a mão da misericórdia para aquele que só espera a oportunidade para cravar o punhal nas suas costas. É exercer a bondade e o amor de Deus. É fazer o que Jesus disse. Quando alguém lhe desferir um golpe na face, faça o quê? Lhe dê a outra. É fácil fazer isso? Claro que não é. Quem está dizendo que é fácil fazer isso? Não. Mas se ele está dizendo que eu posso fazer, é porque ele me capacita a fazer. Se ele está dizendo que eu preciso fazer, é porque ele me dá condições para fazer isso. Eu acho muito estranho quando eu escuto um crente dizer, eu não perdoo. Ou então dizer, eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Que perdão é esse? Tá bom. Deus, perdoa esta desgraça, mas não leva ela para o céu. Eu lhe perdoo, mas não quero mais, não quero conversa. Isso não é perdão. Perdão não é amnésia. Perdão não é amnésia. Perdão é esquecer. Não é esquecer, não. Você vai lembrar. Você vai saber dia e hora. Mas aquilo já não vai ferir seu coração. Por quê? Porque você decidiu que aquilo deve ficar onde está. E você não vai carregar aquilo pelo resto da sua vida. Isso é perdão, é ato, é decisão. É ser inteligente. Quantos corações estão cheios de amargura? Quantas pessoas que estão adoecendo? Quantas pessoas que estão morrendo, encharcadas de ódio? Meu Deus, que forma miserável de viver. Gente que vê sombra em todo canto. Gente que vê sempre uma tramóia em todo canto. Gente que vive com a teoria da conspiração na cabeça. Tem gente que acha que está no FBI ou pertence à CIA. Deve ser. Que em todo canto vê o mal. Oi, fulano, bom dia. Está querendo alguma coisa. Meu Deus. Eu vou tomar um café na tua casa. Tem coisa aí, viu? Essa alma quer? Reza. Não, eu só quero tomar um café na sua casa. Se for gourmet, melhor ainda. Mas eu tomo normal também. Sabe, vive na defensiva. Vive achando que o mundo inteiro vai ferir você. Meu irmão, se você é a ovelha perdida, Jesus Cristo hoje te encontrou. Se você é o pródigo que foi embora, o Pai está com os braços abertos, as portas abertas, esperando você. Se você é o veterano que estava em casa, reconheça o seu pecado e lembre-se que o perdido é o seu irmão. Ele não é o seu inimigo. Ele é membro da família de Deus. Seja qual for a sua condição, saiba que Deus oferece a você um profundo oceano de graça e uma fonte inesgotável de misericórdia. Se você se sente perdido, se você se sente desorientado,
Se você se sente confuso, olhe para Jesus Cristo. Ele está com os braços abertos e a mão estendida para lhe socorrer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso e gracioso Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti. O Senhor consegue ver o mais profundo do nosso coração. O Senhor sabe se somos ou se estamos na condição dessa ovelha que está perdida. Quem sabe nós nos sentimos desorientados. Quem sabe, Senhor, numa fração de segundos, sem perceber, nós fomos deixados longe do rebanho. Alguma coisa nos distraiu, alguma coisa nos seduziu, e quando caímos em nós mesmos, o rebanho já tinha ido embora, e ficamos para trás perdidos, expostos aos perigos. Talvez, Senhor, aqui existam pessoas que tenham sido forçadas a deixar o aprisco, por estarem famintas, por serem feridas, machucadas. Talvez, Senhor, aqui estejam filhos pródigos, que andaram longe, entregues às suas próprias paixões, seguindo os seus próprios caminhos. Mas nessa noite eles estão aqui, Senhor. Eles não vieram pela própria força. Foi o Senhor que os trouxe. Espírito Santo, aplica a Tua palavra a esses corações. E sopra como um sussurro suave, gerando vida aonde até hoje prevalecia a morte. Se nós somos os filhos mais velhos, e temos tido nosso coração encharcado de ódio, por algum motivo, Senhor, talvez até razões justas, mas nessa noite, Senhor Jesus, lava o nosso coração, lava o profundo da nossa alma, tira todo sentimento pesado, todo sentimento arbitrário. Nos ensina a perdoar, Senhor, a perdoar a quem nos tem ofendido. Nos ensina, Senhor, a amar quem tem nos feito mal. Nos ensina a orar e a clamar por misericórdia para com aquele que tem nos infligido tantos sofrimentos. Cria em nós, Espírito Santo, esse coração que somente o Senhor pode gerar, esse coração que perdoa, esse coração que é liberal, esse coração que ama, esse coração que ajuda, esse coração que não se retrai. Nessa noite, Santo Espírito de Deus, cura as ovelhas que estão feridas, toma elas nos ombros e as conduz de volta ao aprisco. Ó Espírito Santo, acolhe o pródigo, abraça o perdido e derrama a Tua graça e o Teu amor sobre os nossos corações. E faz com que essa vida possa entender, Senhor, que aqui ela encontrará alimento para a sua alma, água que saciará o seu coração, mãos amigas que lhe ajudarão a caminhar, o socorro bem presente na tribulação. Obrigado, Senhor, porque Tu nos buscastes, Tu viestes ao nosso encontro, quando achávamos que tudo estava perdido. A Sua mão nos conduziu de volta à Tua presença. Nós Te damos graças por tudo, no santo nome de Jesus. Amém.